Olá, virginianos e virginianas. Esse é o canal Mercúrio na 11, eu sou a Rafaela Luiz. E hoje com uma tiragem especial de início de ano astrológico. Uma mensagem para meus parceiros de signo aí, virginianas e virginianas. Meu gato mandando um salve aí. Vamos lá então olhar quais são aí as energias principais para esse início de ano astrológico, né? Pra gente ver aí o que energeticamente vai estar em evidência. Claro, essa leitura provavelmente não vai fazer sentido para todo mundo. Se não fizer sentido para você, dá uma olhada nas tiragens dos outros signos, que são principais aí no seu mapa, né? Essa tiragem vale principalmente para Sol, Lua e Ascendente em Virgem, tudo bem? Então vamos lá. A casa da vocação, casa da carreira. Engraçado, tá? Eu ia falar casa da carreira porque eu vi casa 10 aqui, mas é um 11, não é a casa 10, é a casa 11. E sempre quando às vezes eu olho uma carta e eu tenho a impressão de que eu vi uma coisa, mas na verdade é outra, eu sempre considero um pouco essa outra carta também. Então, aqui eu interpretaria como energia principal o seguinte: você tentar trazer a sua vocação, aquilo que você veio fazer, aquilo que você faz com o coração, com a sua alma, para dentro do seu trabalho. Mesmo que isso signifique não mudar de carreira, tá? Às vezes a gente tem uma visão muito engessada daquilo que a gente faz. Eu falo muito isso quando eu falo com os meus clientes de astrologia sobre carreira e trabalho, né? Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, mas eu trabalho como administrador. Nossa, eu sinto uma vontade de ser, sabe, de ajudar as pessoas, tal. Aí a pessoa fica achando que ela precisa fazer uma transição de carreira. Mas isso não é verdade. Dentro do seu ambiente de trabalho onde você já está, você pode ser essa pessoa que ajuda os outros, né? Que agrega, que resolve conflitos, que ensina de alguma forma, enfim. Então, a carta que saiu é a carta 11, a carta da vocação, tá? Mas eu associaria, assim, com a carta 10 também, que é a carta do trabalho aqui nesse oráculo. O signo que saiu é o nosso, Virgem. Saiu Plutão. Aqui eu gosto muito dessa carta, né? Ela tem símbolos muito legais. Por exemplo, a romã, que é uma fruta ligada ao mito de Perséfone e a mãe dela, né? Agora até esqueci o nome, acho que é Deméter. Não é Deméter. Não vou saber o nome. Eu sou péssima para nomes, tá? Com mitos e com pessoas. Eu acho isso mas enfim, tudo bem. Que é aquela moça inocente que foi sequestrada por Hades, que é o rei do submundo, né? E a mãe dela era uma deusa poderosa, que inclusive é a deusa ligada ao mito de Virgem, né? A deusa das plantações, da saúde da terra, né? Da agricultura. E ela, no submundo, sequestrada por Hades, a filha dela morde a romã e perde a inocência. Então seria você... E hoje, né? Segundo a mitologia, as 4 estações existem por causa disso, porque quando Perséfone está no submundo, a deusa da agricultura fica tão triste, que é a mãe dela, que o inverno chega, né? Então acaba o verão e aí vem o outono e o inverno. Muito legal sair essa carta agora, né? Porque com esses símbolos, porque é isso que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo aqui no hemisfério sul, né? Para a turma, se tem alguém de Portugal assistindo esse vídeo em algum momento, realmente vocês estão na estação oposta. Seria como Perséfone voltando para os braços da mãe depois de uma temporada no submundo. Mas essa capacidade de metamorfose, que eu entendo aqui, essas dualidades, é a capacidade, na verdade o que esse mito fala é do amadurecimento, de você entender o valor do submundo também, né? De você entender que a própria mãe entender aqui, que a filha é completa sendo feliz no submundo e sendo feliz com ela. Não dá para ser 100% inocente, 100% luz, né? A luz, ela é reconhecida porque existe a sombra. Se tudo fosse luz, você não saberia o que é luz, né? E aqui a gente tem uma carta de Gêmeos que fala das trocas. Como energia principal aqui eu vejo, então,
transformações e cura sob o seu olhar dentro da sua vocação, dentro da sua carreira, né? Talvez buscar um olhar menos engessado, menos focado em, não, eu quero mudar totalmente, né? Buscar esse equilíbrio da Perséfone, em talvez se manter onde você está, fazendo o que você está, e lá dentro primeiro você ser luz, exercer a sua vocação, independente do que você faz. E aí sim, né, você já fazendo isso, talvez os caminhos se abram mesmo para que você troque de carreira, se é de fato isso que você quer, uma transformação ainda maior, mais longa, maior mesmo, né, uma transformação completa de carreira. As trocas falam justamente disso que eu tô falando até agora, né? De você estar aberto a aprender e ensinar, a ser apoio para as pessoas e também receber apoio, porque às vezes Virgem fala muito sobre servir ao mundo, servir aos amigos, sobre utilidade, né? Sobre você ser importante porque é útil. E às vezes a gente acaba construindo essa ideia errada, né? Mas a velhice ela vai chegar para nós virginianos também. E aí não dá para ser tão útil, né? Porque você já tem um corpo cansado, uma mente cansada, enfim. Então a gente precisa começar a construir, independente da idade que a gente tem, o equilíbrio entre o dar e receber. É disso que essa carta fala. E buscar entender em que momento você tá. Se tá equilibrado esse dar e receber, se você só quer receber ou se você só quer dar, né? Vamos ver o que mais. Sabe que eu gravo vídeos aqui no canal de astrologia, né? Só mesmo falando sobre as energias, né? Tem, depois, por favor, se você não conhece, assiste lá o vídeo sobre o Saturno em Peixes, né? Esse que tá valendo agora, o último, sobre a entrada do Sol em Áries nas casas astrológicas, tá muito legal. E outro dia eu vi uma tiragem de uma taróloga que eu acompanho e ela falou, poxa, tem gente aí cheia de oráculo em casa que o oráculo fica ganhando poeira dentro do armário e a pessoa não se doa. Essa carta das trocas se aplica muito para mim e porque eu tô fazendo aqui agora, que é doar um pouco do meu conhecimento para que talvez isso ajude uma pessoa que tá assistindo esse vídeo, né? Também é disso. E às vezes quando a gente se doa um pouquinho mais, o mundo também vem e conspira para que a gente também receba mais, né? Às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo. Vamos lá, universo, o que mais para Virgem? Já que começamos com carreira, secrets, segredos, Vênus em Escorpião, que carta legal. Vênus em Escorpião fala mesmo do oculto, né, de você acessando desejos que talvez estivessem ocultos até para você, né. Na parte da carreira, talvez se empenhando mesmo em obter recursos ou gastar, né, dinheiro aí com coisas do ocultismo mesmo, fazer uma terapia. Isso tem tudo a ver com Escorpião e Vênus fala das finanças, né? Praticidade, Lua em Capricórnio, quase que é uma 6 essa carta no meio. Eu ia chorar lágrimas de diamante se eu amassar esse oráculo, que eu amo ele profundamente. O que mais pra Virgem? Olha só, achievement. Nossa, às vezes eu esqueço umas palavras. Conquista, né? Achievement. Conquista, tipo, desafio concluído. Eu só consigo pensar quando aparece no videogame, achievement. Ai, que horror. Vamos lá. O que mais pra Virgem? Inspiração. Mercúrio em Peixes, que legal. O que eu entendo aqui, como a gente tá falando de carreira, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais pronto. Como a gente tá falando de carreira, o assunto, a energia principal aqui se apresentou como carreira, a gente às vezes precisa lidar com as nossas emoções de forma prática. Essa Vênus em Escorpião, ela me fala de coisas ocultas, especialmente desejos. Quando a gente tá falando de Escorpião, a gente tá falando de tabus, do sexo, de coisas que a sociedade evita falar, né? E Vênus fala do desejo também, não fala só do amor, assim, do amor romântico, né? Ela fala do amor, do desejo sexual, do desejo também material, né? Vênus fala das finanças, essa é uma leitura de carreira. Quando a astrologia tradicional, quando ela me mostra, às vezes, por exemplo, a sombra de uma Vênus em Escorpião, para mim, são as compulsões, por qualquer coisa.
compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por seja lá o que for, né? É um desejo insaciável que pode ser destrutivo. Na sombra, né? Iluminado é uma Vênus muito potente, muito poderosa, muito autoconfiante. Aqui, no campo da carreira, eu entendo o seguinte: é tempo de você confiar naquilo que vem de dentro de você, assim. É tempo de você confiar no que você sente, que você não tem, assim, o seu inconsciente está ali te dando uma mensagem. É tempo de você olhar para o seu inconsciente e ver se tem coisas que, né, compulsões ocultas ali, comportamentos que estão te prejudicando na carreira, ou ser mais firme, mais autoconfiante, se importar menos com o que os outros falam, enfim, se importar menos com o que vem de fora. O grande segredo tá dentro. E veja, não é só porque saiu essa Vênus em Escorpião, porque a gente tem uma Lua em Capricórnio. Aqui fala da praticidade, né? Você vê que tem pessoas trabalhando, é uma colheita, enfim. Isso aqui também é uma forma de você amar, né? Você servir as pessoas que você ama, você faz as coisas pelas pessoas que você ama. E o legal da Lua nos signos de terra é que o amor, ele é prático mesmo. Então, às vezes a gente tem que deixar as emoções de lado e praticar o amor, né? Manifestar ele no mundo. Capricórnio não é, as pessoas às vezes fazem piadas, né? Falando, ai, Lua em Capricórnio, let it go, é a Elsa do gelo, pessoa fria. Não é verdade. Eu conheço muitas pessoas com Lua em Capricórnio que são pessoas que amam profundamente, mas a expressão do amor delas é prática, é no mundo material, né? E aqui também, e quando a gente está falando de emoções, a gente está falando do quê? Do inconsciente, do que nos afeta e como a gente afeta os outros. Os afetos em si são práticos, tá? Aí a gente tem uma carta de segredos e a gente tem uma carta de inspiração. Ou seja, essa carta aqui não tem outra forma de explicar. É uma inspiração do alto, gente. Peixes é a espiritualidade, é a sua psique, é o seu inconsciente. É o seu eu superior, é o que está fora da sua mente racional. E Mercúrio é a mente racional acessando esse campo. Então, fique atento a sonhos, fique atento às sensações quando você está com pessoas, quando você entra em atmosferas específicas, né? Salas de alguém, departamentos, sei lá, se você trabalha, se você passa na frente de um lugar que você queria muito trabalhar, enfim. Preste atenção, especialmente aqui com relação ao trabalho, nisso. Procure observar, sim, as suas emoções, especialmente as que podem estar te prejudicando, especialmente as que podem estar te fazendo mal. Mergulhe nelas, procure entender, mas seja prático, não deixe essas emoções te dominar. Não fique com raivinha, com odinho, perseguindo, stalkeando. Aqui pode ser uma pessoa que te stalkeia aí no trabalho também, tá? Uma pessoa que fica te observando ou que você tá observando demais alguém. E, enfim, o objetivo final aqui é continuar fazendo trocas. Isso vai te ajudar a se destacar, tá? Você vai se destacar. O Sol em Capricórnio é um Sol realizador. É realizador. É muito positiva essa carta, especialmente quando a gente está falando de trabalho aqui, né? Vamos ver agora, já que a energia principal que saiu foi de carreira, vamos ver agora as emoções, campo afetivo para a Virgem. Vamos lá, dadinhos, vamos lá, espiritualidade. O que nós temos no campo afetivo, emocional para a Virgem? Casa 4, Marte e Libra. Marte fala de uma figura masculina, de um guerreiro, fala, sim, da impulsividade. Sempre quando Marte ou Áries sai numa casa, a gente também está falando de uma certa individualidade, tá? O que eu entendo nessa carta, nessa tiragem aqui busque o equilíbrio, especialmente quando se trata da sua família, das suas origens, entre o que você é, a sua individualidade, se posicionar, dar limites, mas também se doar ao outro, também ouvir o outro, ponderar, né? Libra, a gente tá falando aqui de figuras opostas, né? Libra é o signo do outro, Marte é o regente de Áries, que fala do eu. Então, nem tanto a individualidade, nem tanto a você ser totalmente passiva, especialmente com as suas origens. E isso vai, não só com as suas origens, né? A casa 4 é uma casa que fala de nutrição emocional. Então, é preciso ponderar. Você precisa buscar um equilíbrio entre o dar e receber de fato nas suas relações afetivas. Aqui me aponta especialmente a família, mas não só com a família, com todas as relações que você tem. Mas eu acho que fazer isso com a sua família de origem vai melhorar todas as relações ao seu redor, tá?
Vamos ver o que mais. Campo afetivo sentimental para a Virgem. O que mais, oráculo? Nós temos de mensagem no campo afetivo e emocional para a Virgem. Mais. Descendente. Fala sobre convites, mas nós estamos falando da casa, de fato, das relações duradouras. Isso confirma o que eu falei, né? Não é só sobre as suas relações com a família. Gêmeos. Adoro essa carta, olha as abelhinhas polinizando, distribuindo, né? Você vê que saiu a carta das trocas quando a gente estava falando do campo profissional. Então, converse, né, com as pessoas que você ama, converse mais, esteja mais presente, busque interações, conversas, momentos leves. Sempre que a gente fala de gêmeos, deixa eu tomar meu cafezinho aqui, ó. Sempre que a gente fala de gêmeos, a gente tá falando de uma certa leveza, não são conversas, por exemplo, de escorpião, entendeu? São assuntos leves, tenha momentos prazerosos, busque. Eu acho que Gêmeos fala dessa leveza do que tá próximo da gente, do que tá mais fácil. Se você é solteiro ou solteira, nos seus deslocamentos cotidianos, naquilo que tá ali perto de você, pode ser que você conheça alguém que possa mais pra frente construir um relacionamento, tá? Adoro. Palas Atena, né? É a minha deusa mitológica preferida, não preciso nem falar. A figura de Atena na astrologia, ela é uma figura de empoderamento feminino e, engraçado, ela é uma figura, assim, existe um ponto aqui, né, que é de muita discussão entre astrólogos, e agora aqui eu vou dar minha opinião, tá? Porque cada um interpreta como pode, como entende, dentro da sua jornada astrológica. A Palas Atena, ela é um ponto que fala muito forte de empoderamento feminino, mas é diferente da Lilith. Ela fala sobre um empoderamento... A Atena era uma deusa da estratégia, certo? Ela era a única que derrotava o deus da guerra. E não porque ela era mais forte do que ele, mas porque ela era mais inteligente. O problema de Atena, dentro dos mitos, é que quando isso aconteceu, ela ganhou uma notoriedade tão grande dentro do Olimpo, ela passou meio que a desprezar as figuras masculinas, né? Ah, se eu ganhei de Ares, que é o deus da guerra, dane-se o resto do mundo, vocês todos são uns frouxos. Então, cuidado, assim, eu adoro, eu falei, é a minha deusa preferida, né? Sempre quando eu penso na figura da Mulher Maravilha, aquelas amazonas montando em seus cavalos, né? Na astrologia me lembra muito Artemis também, que é aquela deusa caçadora. Então, mas de fato, quando você estuda a energia yin e yang, o sagrado feminino e o sagrado masculino, ela desequilibra um pouco essa energia, tá? Então, se você é mulher, preste atenção se você não tá caminhando para um desequilíbrio entre o feminino e o masculino. A gente tem que saber sim se empoderar, mas a gente também tem que saber receber cuidado, tem que saber ser frágil, não porque somos mulheres, mas porque somos pessoas. E toda pessoa tem o seu momento de fragilidade. Então, a gente não pode construir essa ideia que é absurda, de que todo homem não presta, de que todo homem é frouxo. Homens também têm seus momentos de fragilidade e mulheres têm seus momentos de força, de dominação. Essa figura, pra mim, ela fala muito sobre dominação, tá? Não é negativa, tá? Eu tô falando aqui o que eu intuí quando vi essa figura. Mas preste atenção nisso. Agora, se você é um homem muito frágil, por exemplo, que está num momento muito delicado, interessante você se conectar com essa figura de Atena, para buscar essa força, essa estratégia, para vencer aquilo que parece mais forte do que você. Homem ou mulher, se você está numa fase muito frágil, se sentindo muito fraca, sem forças para começar o que você precisa, a figura de Atena vai ser perfeita para você se associar, porque ela venceu alguém mais forte do que ela na estratégia, com a cabeça. Você vê o que está escrito aqui na carta é think,
pense, tipo, é com a mente, é com inteligência que você vai vencer aquilo que parece mais forte do que você, tá? E a carta maravilhosa que eu adoro desse oráculo, que é a carta de Vesta. Essa palavra aqui de baixo que eu não sei pronunciar significa lareira, chama interior, né? Saiu a carta da vocação na tiragem que a gente fez no começo, aqui saiu a carta da chama interior. Acenda a sua chama interior, né? Agora, com a tiragem dessa carta, já me faz pensar mesmo que existe uma necessidade de ativar a energia de Palas Athena em você. Acenda essa chama e ela vai iluminar até outras pessoas. Vamos ver o que mais. Eu adoro a carta de Vesta nesse oráculo, porque você vê, apesar de ser uma lamparinazinha, assim, digamos, ela tá iluminando o universo, ela não tá iluminando uma sala dentro de casa. Para quem conhece texto bíblico, sabe aquele texto de Jesus que ele fala que não se guarda uma lamparina embaixo da cama? Que quando você acende uma lamparina, você bota ela no meio da sala para que ela ilumine o cômodo todo? É disso que a gente está falando, dessa chama interior que você, quando encontra uma forma de acendê-la em você, você ilumina outras pessoas, né? Você cumpre a sua vocação. Interessante ela ter saído aqui nessa tiragem, mas eu acredito que elas estão conectadas mesmo. A tiragem de romance, até porque a gente é um só, né, pessoal? Nós somos um só. Se eu não tô com um relacionamento bom, se eu tô com problemas emocionais, o trabalho também não é desempenhado da melhor forma possível. A gente tá com a cabeça em outro lugar, é difícil, né? Essa tiragem aqui do romance, ela me dá, na verdade, muitas dicas do que você precisa fazer com você, a seu respeito, para que ou melhore o seu relacionamento já existente, ou você conheça alguém especial. Então, por exemplo, na energia dessa Palas Athena, você vai, de repente, fazer um curso, ou você vai falar, não, eu vou criar uma estratégia aqui para divulgar esse trabalho, ou eu vou criar uma estratégia para começar um trabalho voluntário. Eu quero conhecer alguém e eu, sei lá, quase não tô saindo de casa, então, mano, eu vou me organizar aqui pra, tipo, a cada 15 dias eu vou passear num lugar público, vou participar de atividades que tem aqui na minha cidade pra ver se eu conheço pessoas. Porque Gêmeos também fala de conhecer, assim, pessoas no seu cotidiano que não necessariamente, tipo, pode ser ambientes, tipo, academia, sabe? Tô fazendo um curso aqui na prefeitura da cidade, pô, conheci um cara legal, ou uma menina legal, enfim. Fala de interesses em comum, inclusive, né? De você construir interesses em comum. Se você já tá num relacionamento, pô, tenta conversar, atrair o seu parceiro ou parceira para os teus interesses. Isso vai facilitar muito e vai te deixar mais autoconfiante também. Vai acender uma chama dentro de você. Vai te tornar mais entusiasmado com a vida em geral, porque Vesta fala disso. Mais para Virgem no campo emocional. Campo emocional afetivo. Ó, Vênus em Áries. Tá falando de um impulso muito forte aqui. Tá falando de você... Eu esqueci o que é lust. Eu esqueci. É um pecado capital, não é, gente? Depois eu dou uma pesquisada. Mas você vê, tem um vulcão, tem uma mulher, enfim... Tá falando Vênus em Áries, tá? Aqui tá falando de você buscar também estar mais presente no campo da sexualidade, tá? Você precisa comparecer aí mais, buscar programinhas que possam, tipo, envolver, tornar você mais envolvido nesse relacionamento, ou a pessoa, né? Tipo, às vezes tá com a cabeça tanto no trabalho, dinheiro, ou, sei lá, até tava saindo com uma pessoa, mas as coisas parece que deram uma esfriada, né? Se ainda é uma pessoa que você tá conhecendo. Construa ambientes, conversas, convites, né, programas que facilitem isso também, tá? Vamos ver o que mais. Júpiter em Câncer. Olha, para uma tiragem amorosa, isso é maravilhoso. Júpiter é sorte, expansão. Pode aparecer mais de uma pessoa aí nesses primeiros dias aí do ano astrológico, né, no primeiro mês aí. Pode aparecer mais de uma pessoa na sua vida. Romance, olha, tá muito favorável. Você tá vendo? Quando eu falo de Vênus em Áries, eu tô falando disso aqui, da construção de uma intimidade, de você estar junto, vai dançar, entendeu? Construção de uma intimidade. Olha, muito positivo.
E aí saiu a carta de Vênus em Capricórnio, que é uma carta que fala das convenções sociais. Então, fala de talvez uma pessoa mais velha, uma pessoa mais conservadora, seja você ou a pessoa que você vai conhecer, ou seu parceiro ou parceira, já uma pessoa que fica dentro da caixinha e não fora dela. Então, apesar aqui, ó, pode ser que esteja tendo um conflito aí. Alguém tá com muito fogo no parquinho e a outra pessoa tá mais conservadora. Tipo, calma, a gente tá só se conhecendo. Ou então, calma, a gente, né, eu não vou fazer nada disso antes, sei lá, do casamento. Então, isso aqui pode ser um conflito, tá? Mas essas duas cartas me dizem para você buscar o equilíbrio. Lembra que saiu Libra e Marte ali? Inclusive, aquele Marte pode ser a figura do desejo, do impulso, e o Libra falando, ponderando, falando ali, oh, não, calma, né? Mas essas duas cartas são muito positivas para o romance, tá? Essas duas figuras são muito positivas. Câncer fala da segurança emocional, a casa 4 também. Então, de construir essa segurança emocional ou de viver na prática essa segurança emocional. Outra coisa que eu não falei, mas agora já lembrei 2 vezes, né? Acho que meus mentores aqui não me deixam esquecer. A figura de Palas Athena na astrologia pode estar falando com mulheres que são da homoafetividade, são homoafetivas, são lésbicas, tá? Então, para vocês especialmente, a leitura está muito favorável. Podem pesquisar na internet, tá? É uma figura muito estudada por astrólogos nesse sentido, para compreender. Por quê? Por exemplo, nos templos da deusa Atena, não serviam sacerdotisas que eram casadas, né? Elas eram virgens, mas os ritos, né, os rituais envolviam muitas vezes relações sexuais entre elas. É diferente das outras deusas que também só aceitavam virgens, mas a opção sexual das virgens não era muito, não foi descrita, assim, parece que não era importante. Com relação a Atenas, tinha uma importância, tanto que muitas vezes quando se descobria que uma das virgens, das sacerdotisas, estava saindo com algum homem escondido, ela era, tipo, destruída, estraçalhada, literalmente, tá? Não era só expulsa do templo. Ela era rejeitada e morta, tipo, de formas cruéis, ao menos é o que diz a história. Então, por isso que eu falo, existe um desprezo ali obscuro. Obscuro não, né? Hoje ele tá bem claro, na verdade, mas a figura da Atena como sombra na astrologia, a figura desse asteroide na astrologia, ela também fala sobre um masculino e feminino desequilibrado. E não é que homoafetividade seja isso, tá? Eu tenho amigas super próximas que são lésbicas e elas têm um feminino e um masculino bem equilibrados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a figura em si tem vários significados. Um deles tem a ver com a homoafetividade, especialmente entre mulheres. E a sombra desta figura, porque tudo na astrologia tem luz e sombra, fala de um desequilíbrio entre o yin e o yang, tá? Agora eu vou tirar a mensagem final com este maravilhoso oráculo de uma artista brasileira. Ela chama Larissa Brandes. Eu sou fã da arte dela e fiquei mega feliz quando eu descobri que ela tinha um oráculo de mensagens bem... Ai, desculpa, gente. Esse braço aqui onde eu coloquei o celular não tá dando certo. Vamos lá, mensagem final pra Virgem. Mensagem final pra Virgem, que esse vídeo já ficou enorme. Opa. Saíram 2, eu vou aceitar, tá? Para atravessar o tédio, o galope da imaginação. Olha, e saiu Mercúrio em Peixes, né? Na leitura. Fala mesmo de você sonhar, de você imaginar. Então, pode ser que tenham pessoas aí que estão meio entediadas, sem saber pra onde ir ou o que fazer, se sentindo perdidas. Galope da imaginação aí. Lembrei da Vênus em Áries agora. O fogo mais difícil de apagar é o fogo no rabo. Amei essa carta. De fato, aí, olha, Virginianjas não vão estar tão anjos e anjas esse início de ano astrológico aí, não. Vai tá que tá, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça mais tiragens. E até mais.